Em uma pequena fazenda, em densas moitas de bardana, a mãe pata encontrou um lugar aconchegante para construir seu ninho. Ela esperou que os filhotes eclodissem. Em uma manhã ensolarada, as cascas do ovo estalaram e pequenos patinhos fofos nasceram. Só sobrou um ovo, o maior que não queria quebrar. O pato começou a se preocupar se algo estava errado com ele. Ela sentou no ovo novamente e decidiu esperar mais um pouco. A mãe pato deu todo o calor que pôde. Ela achou que esse filhote deve ser o mais lindo, já que ela o incubou por tanto tempo. Logo um pintinho eclodiu do último ovo, mas não se parecia em nada com o resto dos patinhos. Era muito maior e suas penas eram cinza. A mãe pato ficou chateada ao ver um filho tão feio. Mas ela esperava que um dia ele se tornasse como seus companheiros. O resto dos patinhos riram dele. Eles o achavam desagradável e não queriam brincar com ele. Na manhã seguinte, a mãe pato foi com os filhos ao lago. Para sua surpresa, o patinho feio nadou tão bem quanto os outros. O pato então trouxe seus filhos para o aviário para apresentá-los à sociedade. Ela contou aos patinhos sobre as regras de comportamento com os habitantes locais. O pato apresentou sua ninhada ao Draco gordo mais nobre, mas ele atacou o patinho feio, e ela foi forçada a proteger seu filhote fracassado. Fat Drake mandou expulsar a aberração do quintal. A mãe garantiu que ele cresceria e se tornaria como os outros patinhos. Incapaz de suportar o bullying e a humilhação, o patinho feio deixou o galinheiro. Em busca de um lugar mais seguro, ele se deparou com um lindo lago, onde não havia ninguém. E o patinho decidiu ficar aqui para viver. O tempo passou. Apesar de sua solidão, o patinho feio fica feliz porque ninguém o ofende. E então, um dia, um lindo pássaro branco com um longo pescoço voou para seu lago. O patinho feio não sabia que espécie de pássaro era, mas olhou para ele com admiração. Ele a amava de todo o coração. Como um patinho gostaria de ser como este lindo pássaro branco? O inverno chegou e começou a nevar. O patinho feio viu neve branca pela primeira vez. Ele ficou encantado com a visão. Mas devido ao fato de o inverno ser muito nevado, era muito difícil para o patinho encontrar comida. Ele teve que andar pela vizinhança em busca de comida. Ele estava com frio e cansado. Então o patinho feio chegou à casa do fazendeiro. Quando o camponês viu um filhote magro e infeliz, teve pena dele. O fazendeiro decidiu que manteria o patinho com ele até que engordasse e amadurecesse. A primavera chegou. O dono cuidou muito bem do filhote e ele cresceu muito. O patinho já precisava de muito espaço, e o fazendeiro resolveu soltá-lo no lago. Parado na margem do lago, o patinho feio olhou para seu reflexo na água. E ele não podia acreditar no que estava vendo. Ele não conseguia se reconhecer e pensou que havia alguém atrás dele. E então o patinho percebeu que o pássaro maravilhoso no reflexo é ele mesmo. Para comemorar, ele se debateu e nadou por todo o lago, de ponta a ponta. E de repente ele viu o mesmo lindo pássaro branco com um longo pescoço, que ele tinha visto uma vez antes. O patinho feio decidiu nadar para mais perto dela. Mas o belo pássaro não estava assustado, pelo contrário, ela sorriu e piscou, e juntos nadaram pelo lago. O patinho feio não conseguia acreditar na sua felicidade. Ao passar, um dragão gordo na margem do lago disse que nunca tinha visto um cisne jovem tão bonito em sua vida. Qual foi a sua surpresa ao descobrir que o patinho feio que uma vez dirigiu do galinheiro era um lindo cisne? Acontece que o patinho feio era um cisne desde o início. Um ovo caiu acidentalmente no ninho de um pato. E quando o lindo jovem cisne voltou para casa, todos no aviário ficaram muito envergonhados por terem ofendido uma vez por causa de sua aparência. Sem ficar em casa por uma semana, Lemuel Gulliver embarca em mais uma viagem no navio Boa Esperança. Mas depois de alguns dias, o navio foi ultrapassado pelos piratas. Eles sequestraram o navio e amarraram toda a tripulação. Gulliver tentou fugir, por isso, como castigo, os piratas o largaram em um barco à vontade das ondas e dos ventos. Por um longo tempo Gulliver circulou o oceano aberto até que notou terra no horizonte.
Ele nadou até a costa e começou a examinar a terra. What? De repente, uma enorme sombra cobriu o sol. No! Erguendo a cabeça, o atônito Gulliver viu uma grande ilha pairando no céu. Exausto de fome e sede, Gulliver começou a gritar, agitando o chapéu, na esperança de que os habitantes da ilha o notassem. Então os nativos ficaram com pena de Gulliver e baixaram as escadas para que ele pudesse subir a ilha. Quando Gulliver subiu as escadas, ele encontrou uma multidão de moradores muito estranhos à sua frente. Suas cabeças estavam inclinadas para a direita ou esquerda, com um olho voltado para dentro e o outro para cima. E para cada pessoa nobre havia um servo que acariciava o dono nos lábios ou orelhas, distraindo-o de seus pensamentos. Gulliver recebeu uma recepção calorosa. Ele foi alimentado no palácio e até fez um tour pela ilha. Então, Gulliver percebeu que a terra se eleva no céu devido a um imã enorme, e na base há um diamante gigante. Mas a vida no reino voador era entediante, então Gulliver logo retornou à terra. Diante de seus olhos estava um país devastado onde os residentes locais, vestidos com trapos, estavam morrendo de fome. No final das contas, essas pessoas fizeram tudo em suas vidas ao contrário. Eles construíram uma casa começando do telhado. Eles tentaram obter os raios de sol dos pepinos. E os artistas estavam misturando cegamente tintas para pinturas. Os cientistas locais não entenderam por que as palavras são necessárias em um idioma. Afinal, para todos que começaram a discutir, eles simplesmente cortaram os cérebros e os trocaram. A surpresa de Gulliver não conheceu limites e ele apressou-se em deixar a ilha. Indo para as terras vizinhas, Gulliver se viu no reino das trevas e escuridão. Tremendo de medo, ele continuou sua jornada. De repente, um fantasma apareceu na escuridão. Assustado, Gulliver tentou se esconder, mas o espírito o notou. Ele acenou para o viajante com um gesto, e Gulliver não teve escolha a não ser seguir o fantasma. Logo eles chegaram a um grande castelo, e Gulliver foi convidado para uma recepção com o rei. Caminhando pelo castelo, Gulliver viu centenas de fantasmas que preparavam o jantar, limpavam e guardavam as câmaras. Acontece que este país é governado por um poderoso feiticeiro que pode ressuscitar os mortos. E todos os mortos-vivos o servem. O mago recebeu Gulliver com honras. E para entreter um convidado tão raro, ele começou a reanimar qualquer um que Gulliver pedisse. Eles foram grandes guerreiros, sábios e até mesmo pessoas primitivas. Mas, cansado de vagar, Gulliver agradeceu ao mago e logo deixou o reino das trevas. Ele foi para o porto mais próximo, onde esperava embarcar em um navio com destino à Inglaterra. Caminhando pelo porto, Gulliver atraiu imediatamente a atenção. Um estrangeiro em tais lugares era uma raridade, e, portanto, Gulliver foi confundido com um espião, apreendido e levado com urgência ao governante local. O estrangeiro foi imediatamente considerado culpado. E como punição, Gulliver teve que rastejar pela sala do trono de bruços, lambendo o chão em seu caminho. Esse era o costume. No final, Gulliver fez uma reverência ao monarca 7 vezes, batendo com a cabeça no chão. Então o governador olhou pensativo para Gulliver e o perdoou. Gulliver, milagrosamente libertado, correu para fora do castelo e foi para o porto mais próximo, onde embarcou em um navio inglês. Devo dizer que Gulliver nunca voltou a essas partes.